Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser, olhando para frente, com atitude, com otimismo, com dedicação para construir um dia feliz, para construir uma noite feliz, uma tarde feliz, para construir cada nova oportunidade de você brilhar, de você exercitar a tua espiritualidade, a tua fé, exercitar os teus bons talentos com muita gratidão. Hoje a live ela é super especial, hoje eu recebo a minha amiga, minha irmã de caminhada, a Mari Franco, que já esteve aqui, já fizemos algumas lives juntos e hoje ela vai falar sobre um tema muito legal, muito bacana que ela canalizou, que é a técnica Mamães Tentantes. Essa técnica, essa ferramenta que auxilia as mulheres que estão buscando o ato de ser mãe, né? Buscando a parte da gestação, buscando toda essa harmonização, esse equilíbrio, essa harmonização diante de si. Então, fica conosco nessa live. Quem estiver ao vivo já vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos, convidando a todos para estarem aqui conosco nessa live super especial. Quero dar boa noite para Elisiane, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E no final da live tem orientação do tarô para você. Então, fica até o final da live que vai ter a orientação do tarô para a sua vida, para as suas questões. Então, hoje o tema não é só para você mulher, para você que está buscando, né, se tornar mamãe, mas é para você homem também, para você que é avó, avô, né, que você está realmente dentro dessa frequência e podendo ajudar pessoas. A gente sabe que a questão, a busca da maternidade, muitas vezes ela acontece e ter pessoas que nos ajudem a nível vibracional, energético, espiritual, a nível de vibrar na positividade para que tudo flua, é muito importante. A Mari já está aqui, já vou autorizar aqui para ela entrar ao vivo comigo e a gente está 27 de agosto, aniversário de Ganesha. Ganesha, Om Ganganapataye Namaha. Hoje é o dia de Ganesha, um dia muito importante, um dia super especial para que a gente possa vibrar no amor, vibrar na alegria, vibrar na positividade, construindo tudo aquilo que a gente tanto deseja. Deixa eu ver aqui se a Mari está conseguindo entrar. Vamos aqui. Eu estou falando que o 13 Atlas está atrapalhando as lives. Vocês não acreditam? Né? Eu digo que antes do 13 Atlas aparecer, né, as lives fluíam, o pessoal conseguia entrar nas lives, não caía. Depois que o 13 Atlas apareceu, e estão surgindo, né, as bugadas aqui do Instagram. Mas faz parte, né, acontecem essas questões. Vamos de novo aqui, é ao vivo, agora é 9 horas e 3 minutos. Vamos ver se a Mari consegue entrar, consegue participar aqui da live junto comigo. Deixa eu ver se ela consegue. Vamos ver aqui, vamos testando, vamos testando. Vamos ver, entrar ao vivo. Vamos ver se agora dá certo. Acontece, são questões do Instagram, as bugadas, normais. Ah, agora deu certo, Ufa! agora fluiu, brilha a prosperidade. Boa noite, Mari, tudo bom com você? Boa noite, tudo certo? Só não estou te vendo. Você está me vendo? Eu estou te vendo, Tá. o pessoal que está nos assistindo ao vivo ali, coloque ali se você está conseguindo enxergar a Mari, está conseguindo me ver. Você está se enxergando? Como é que está a imagem para você? Eu estou me vendo. Eu só não estou vendo você. Eu estou falando que é o 13 Atlas, eu estou falando que é o 13 Eu Atlas. ouvi. Ó, o Bruno ali respondeu, tá tudo certo. Boa noite para o Bruno, que está aqui, seja bem-vindo. Então, tudo certo. Está me vendo, está vendo a Mari. Então, a gente vai seguir na nossa live hoje, super especial, falando sobre mamães tentantes. Mas antes de entrar no assunto, a gente acabou de ter o Reiki Fraterno.
né? Ali no Isso aí. Espaço Chantal. Como é que foi? Como é que funciona para o pessoal poder participar? Então, na verdade, iniciou esse ano esse movimento aqui no espaço. É um momento, né? Um dia por mês, normalmente na última semana, quarta ou quinta-feira, que nós realizamos então esse atendimento fraterno. Então, são terapeutas do espaço que atendem aqui no espaço, que disponibilizam então esse momento, esse tempo, essa energia para atender de maneira gratuita com Reiki e também outros movimentos, né? Então, que nem, por exemplo, hoje, cada vez é um tema diferente também, né? Então, hoje o tema foi sono. Teve um momento de aplicação de reiki, né, de maneira coletiva, e após, uma das terapeutas, a terapeuta Cleni, fez um movimento de Aura Master. Então, já tivemos tema, que nem, por exemplo, financeiro, já foi tema, e possivelmente nós vamos repetir, porque se lotou, nós tivemos quase 40 pessoas, 42 pessoas, foi feito, então, o reiki coletivo, e depois o Pietro realizou um exercício de movimentos sistêmicos referente ao financeiro. Então, sempre fiquem atentos, o próximo é no dia 25, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, 25 de setembro, vai cair numa quinta-feira, e o tema é perdão. Então vai ser feito atendimento com reiki coletivo de maneira gratuita, e após a terapeuta Betina vai fazer então uma meditação guiada com esse tema também tão importante. Olha, que legal, que bacana. Então, para você que deseja participar, conhecer o Espaço Chantal, conhecer o Reiki, conhecer os terapeutas, né? Se colocar à disposição de receber essa vibração positiva, vai ser muito legal. Então, já anota na agenda, dia 25 de setembro, às 6h30 da tarde, você poder se permitir ter um momento de relaxamento, ter um momento de equilíbrio. Então, no próximo, trabalhando o perdão. Todos Isso nós aí. temos questões, né? Perdão, questão com pai, questão com mãe, questão com amigo, marido, esposa. Então, vai ser um movimento bem profundo para a sua vida. Quem Isso estiver aí. ao Então, vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos e compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão estar aqui conosco. perfeito. Eu vou mandar um beijo antes aqui para a Liz, que da outra vez ela estava acompanhando. Então, um beijo para a Liz, minha filhota que está assistindo aí. Um beijo para a Liz, que está nos assistindo, então, a Pique Ruxa. A Liz, ela vem sempre me visitar ali nos cursos, e ela sempre vem com o cheirinho, né? A fumacinha da alegria. Fumaça Fumaça, da alegria. a fumaça da alegria sempre trazendo boas vibrações para todos nós. Então, fica um beijão ali para a Liz. E falando da Liz, a técnica Mamães Tentantes, que você canalizou, também envolve essa questão que a Liz surgiu, ela veio realmente com essa vibração positiva. Exato. Então, para explicar um pouquinho como é que surgiu, né? O que que acontece? Quando a gente fala canalizar, né, os terapeutas já estão familiarizados, no caso, com essa linguagem, mas para poder explicar para o pessoal, né? Canalização é quando a gente recebe, como se fosse um manual, na verdade mesmo. A gente recebe essa orientação, essa informação dos nossos guias, nossos mestres, nossos mentores, e a partir disso a gente consegue criar, então, é como se a gente recebesse um presente totalmente novo. E a terapia das mamães tentantes, que é a terapia arco-íris, que eu chamo, o que que acontece? Eu tive uma gestação anterior à Liz, né, que não evoluiu, e foi nesse momento, nessa transição, quando eu estava, né, engravidar novamente, que eu recebi esse presente. Então, a primeira pessoa que testou, que validou, digamos assim, a terapia arco-íris foi eu. E a partir disso nós tivemos então vários resultados ali sensacionais, assim. Eu sempre falo que eu acabo não divulgando por respeito, normalmente, né? A gente não divulga ali questão de imagem, questões pessoais dos constantes, das clientes, mas é muito bacana. A gente tem um percentual muito grande, a gente fica feliz quando mandam para eu ver as fotinhas ali no Insta, enfim. Nós temos mamães tentantes até do Canadá. Agora, recentemente, esse ano, nós tivemos uma mamãe tentante no Canadá, que está com 2 meses agora, a bebê. Olha, que legal, que bacana. E para Uhum. o pessoal, então, né, que para se familiarizar nessa questão de canalização, nos teus próprios atendimentos de reiki, você também canaliza muitas informações, né? Você recebe essas informações e passa para os consultantes.
Falando brevemente, vamos aumentar a audiência aqui, você que está nos assistindo, vai mandando aviãozinhos, daqui a pouco a gente entra no assunto das mamães tentantes, falando um pouquinho do Reiki também. As canalizações através da aplicação do Reiki é uma, vamos dizer, uma energia da espiritualidade que, através de ti, passa informações para as pessoas também. Exato. Então, muitas vezes, quando as pessoas vêm realizar a consulta, eu até explico, né? Normalmente, quando é a primeira vez, que o que acontece? Eu sempre digo, a gente vai fazer, né? A aplicação, no caso, a sessão de Reiki, a pessoa sai, normalmente, quem já fez, né? Reiki, quem já recebeu o Reiki, sabe que normalmente, olha, para não dizer 100%, vamos dizer 99% dos casos, a pessoa já sai sentindo melhor, mais leve, né? Com a parte energética, com os chakras harmonizados. Só que essas canalizações começaram a acontecer no sentido de manter essa energia por maior tempo possível. Então, muitas vezes a pessoa sai sentindo melhor, mas ela entra em alguns fluxos, em alguns hábitos, em algumas questões. Então, começou a acontecer de durante a sessão eu receber essas orientações específicas para a pessoa que está ali na maca ou sentada aqui, enfim. No início, eu não passava essas orientações, até entender, né, tudo que estava acontecendo, e hoje em dia é natural, né, acontecer. Então, a frequência, praticamente todos os atendimentos a gente acaba recebendo, então, esses presentes também, essas canalizações, orientações, para realmente a pessoa conseguir manter o maior tempo possível essa energia vibrando alto. É importante, importante. Eu fiz Reiki com a Mari faz, acho que uns 2 meses, e as canalizações que ela recebeu, as orientações, foram de realmente muita importância, de mudanças de atitude, de comportamentos, e a partir disso, né, que eu trouxe para o meu dia a dia, muitas coisas mudaram, as coisas começaram a fluir de uma forma totalmente diferente, de uma forma leve. Então é muito bom, né, você poder fazer o Reiki, se permitir ao Reiki. Além do Reiki, quais técnicas mais que você trabalha? Então, eu trabalho com uma terapia que é específica para o perdão, no caso, né, que é a terapia do perdão. Atendo também com constelação familiar, com mesa específicas de radiestesia, né? São mesas que eu acabo montando elas, que eu digo assim, especificamente personalizadas, na verdade, para cada caso, para cada consultante. E tem a mentoria para os terapeutas também, que hoje é praticamente o meu carro-chefe aqui. Então, eu estou me dividindo ainda entre os atendimentos e as mentorias, então, para terapeutas. Comento, a gente já fez uma live, né, sobre a mentoria para terapeutas. Se você não assistiu, assista, está aqui no Instagram, está lá no YouTube também. Mas, rapidamente, essa mentoria é apenas para terapeutas ou é para aquela pessoa que está numa CLT e está desejando entrar no ramo terapêutico? Hoje a gente tem 3 portas de entrada para essa terapia, para essa terapia não, para essa mentoria. Primeiro, são pessoas, né, que estão em CLT, que já são terapeutas e dividem o tempo, ou então que, na verdade, estão querendo sair da CLT, realmente fazer a transição e trabalhar, eu brinco, né, trabalhar só com as terapias, né, somente com as terapias. A outra porta de entrada que a gente tem, que tem ocorrido bastante também, são pessoas jovens que estão saindo do colégio, do período escolar, mas que já gostam, já estão familiarizados, enfim, não querem exatamente nesse momento cursar uma faculdade, algum curso técnico e querem ser terapeutas. Então também existe essa possibilidade. E a terceira porta de entrada são para pessoas já com um pouquinho mais de idade, que já se aposentaram, que sempre gostaram das terapias, mas não tiveram a oportunidade de estar fazendo a transição. Então se aposentaram e agora tem o tempo, digamos assim, para se dedicar a ajudar pessoas também. Olha que show! Então, várias possibilidades, várias idades, várias portas para você poder entrar, se permitir. E daqui a pouco toda a família se permite a esse movimento transformador e um vai trazendo essa mentoria para uma mudança de vida, uma mudança de realidade, para você poder viver a sua melhor versão. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Se você tiver perguntas, coloque aqui nos comentários, que hoje o tema é super especial, é mamães tentantes. Então, a mulher decide engravidar.
essa técnica é apenas para a mulher ou é para o homem também? O homem também, porque o homem tem participação nessa questão. Se a energia do Sim. homem, se a energia do homem estiver em desequilíbrio, o homem estiver com alguns problemas emocionais, espirituais, isso também vai interferir nessa questão da gestação? Sim, sim, com certeza. Porque o que que acontece, né? O nome ali, terapia arco-íris, terapia mamães tentantes, é que normalmente a gente sabe, né? Os terapeutas que atendem sabem que o público maior, digamos, a chegada maior, né? A procura maior para a resolução, né? Para essa parte mais integrativa, acabam sendo as mulheres ainda. Mas eu brinquei até esses dias com uma constante minha, eu disse, olha, porque nesse caso o bloqueio estava, né, no marido. Eu disse para ela, eu vou mudar esse nome para terapia casais tentantes, porque realmente muitas vezes acontece, não vou dizer 50% dos casos, mas muito acontece, né, da mulher vir procurar então, mas o bloqueio está no lado masculino. É interessante, então, observar, Uhum. porque quando o casal, né, decide engravidar, é os dois engravidam juntos, e aí começa uma construção. Como é que é, então, a mulher está buscando, é apenas para aquela mulher que está tentando e não está conseguindo, ou para o casal, para a mulher que, não, vou decidir engravidar, posso já iniciar essa busca, esse trabalho? Uhum. Não, eu sempre falo assim, né? Eu sempre falo, na verdade, foi canalizado e exatamente como foi canalizado é como eu passo. Então, como é que funciona? Foi canalizado, então, que a partir de 6 meses de tentativa, quando os dois já procuraram a questão de exames, de médicos, já fizeram os exames, e na verdade não existe a esterilidade que a gente diz. A esterilidade é quando não existe a possibilidade, existe uma questão física mesmo que impede, né, a questão da gestação. Mas quando existe uma infertilidade, que é quando existem tentativas sucessivas, enfim, e não está ocorrendo positivo. Então, 6 meses, né, dentro já de exames e toda aquela questão né, do pré que a gente sabe. Então, a partir desses 6 meses de tentativa, se não estão evoluindo para o positivo, aí como é que funciona? Eu agendo um atendimento que pode ser presencial ou à distância, tá? Com a mulher, com o homem ou com o casal, enfim. E nesse pré-atendimento, eu faço uma abertura energética e ali eu recebo a autorização para estar fazendo ou não. Então, já aconteceram casos, né, até para citar assim, de pessoas que vieram fazer esse pré-atendimento e não autorizou, não era o momento. E aí, então, eu disse, olha, foi trabalhada energia, né? A gente removeu alguns bloqueios ali energéticos, mas nesse momento a gente não vai evoluir para segunda fase, são 3 fases. Não vamos evoluir porque eu não recebi autorização. Então, alguma questão ali que não, né, necessariamente precisou aparecer, mas não era o momento. E ali a gente também recebe orientação se pode, né, esperar um tempo. Daqui a pouco, olha, vem de novo, daqui a 5 meses, 3 meses, enfim. Outra situação que acontece muito, né, então, normalmente a mãe ou o casal me procurar para estar fazendo essa terapia e já no primeiro atendimento, eu recebi a orientação que não precisa ser dado o próximo passo e para a segunda, terceira fase, porque já está tão presente no campo a questão, né, do bebê, no caso, que não é necessário passar pelas outras etapas. Isso aconteceu muito já. Aconteceu, se eu não me engano, umas 3 ou 4 vezes. Depois desse primeiro atendimento, já aparecer. E eu sempre falo assim, que quem trabalha com as terapias, né, é como academia, a gente vai praticando cada vez mais e vai ficando mais fácil de acessar. Então, visualmente, né, a gente já consegue acessar essas energias, já consegue, no modo assim da palavra de falar, enxergar essas energias, então, e conseguir captar que e já está ali. Era alguma coisa muito pequena, um bloqueio muito pequeno que consegue ser resolvido já na primeira sessão. Acontece bastante, assim, acontece muito. E a partir, então, desse primeiro contato, seja presencial, seja online, a Uhum. partir de uma autorização, então, como é que funcionam esses processos? Vamos dizer, muitas vezes a mulher é a que busca. O pai, o Isso. marido, o namorado, ele também é chamado ou apenas a mulher vai fazer o trabalho das terapias? Existem as duas opções, tá? Normalmente eu trabalho mais com a questão da mulher, porque eu sempre falo, no campo energético, normalmente estão as pessoas mais próximas. E a questão do marido, principalmente nessa questão, entra muito junto.
Então, ela vindo, né, presencial, então, à distância, ela realizando atendimento, a gente já consegue acessar. Eu peço alguns dados, né, nome completo, data de nascimento, questão de endereço, dependendo, né, se eu não conheço a pessoa para conseguir acessar alguns dados necessários, e aí a gente consegue acessar a energia junto ali. Interessante. E agora me veio uma pergunta de curioso. Né? Eu estava aqui escutando ver uma questão. Pode, Olha, pode acontecer de mostrar que a frequência daquele homem, daquele marido, está fechado para ter filhos e da mulher está aberto? acontece, tá? Já me aconteceu, né? Eu comento porque eu não vou abrir a questão, uma pessoa que veio me procurar e que nesse primeiro atendimento, óbvio que a gente não vai falar, né, diretamente nesse sentido, porque também a gente não pode definir, né, dependendo do nível, quanto a pessoa quer, ela pode acabar tomando algumas atitudes e a gente não pode, tem que cuidar muito como a gente vai falar. Mas teve sim, né, tem um caso de uma menina que veio me procurar, e ali no primeiro atendimento veio o não, no caso, para a segunda fase, por quê? Justamente por causa disso, porque não seria essa pessoa, no caso, que aquele não seria o momento do casal para evoluir. Então, esse é um dos casos que acontece sim. Mas claro que a gente cuida da maneira como a gente vai passar a responsabilidade em passar essas informações, né? Uhum. Né? Então, pode acontecer, né? Pode Uhum. acontecer talvez que também seja o inverso, seja aberto Uhum. para o homem e não seja aberto para a mulher, mas não quer dizer Uhum. que o casal não vai ter filhos, pode ser que mais para frente, então, que essa Exato, abertura não seja agora, nesse momento presente, mas aconteça futuramente. exato. Já aconteceu de uma moça me procurar e ela disse, né? Esse foi um dos casos também. Nessa primeira sessão a gente conseguiu desbloquear, porque ela disse: o meu marido quer muito e eu não tenho certeza. Foi a questão da dúvida, né? Então, no primeiro atendimento, a gente já conseguiu acessar, já conseguiu ver da onde vinha essa dúvida, que não era do nada, né? Tinham motivos, né? Para questões gerando esse bloqueio. E aí, o que aconteceu? Ela saiu do atendimento, deu 2, 3 dias depois, ela disse: Mari, que interessante, né? Aquele sentimento que eu tinha, aquelas dúvidas passaram. Agora parece que eu estou querendo mais do que ele. Em Uhum. seguida, eu não vou saber dizer agora o certo tempo, mas foi ali dentro ainda daquele ano, questão de 3, 4 meses, evoluiu para o positivo. Olha E que agora bacana. ela tá grávida de novo agora. Só que dessa segunda vez ela não buscou, porque na verdade, né, mas na primeira gestação, Então pode acontecer essa questão da sim, primeira trazer uma dificuldade, mas depois que engatou a primeira, aí não para mais. é quase isso. Que legal. Então, para você que tiver alguma pergunta, curiosidade, se você estiver assistindo na gravação, coloca aqui nos comentários. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vai lá para o YouTube, para você poder assistir quantas vezes você desejar. E no caso de adoção, né, vamos dizer, no sentido ali, pode ser pela questão da esterilidade, ou uma questão de idade, uma questão nesse sentido. É possível fazer esse trabalho para a questão da adoção? Porque nós vemos muitos casais que estão na fila, estão buscando, estão tentando e não conseguem o ato da adoção. É possível fazer esse movimento para a adoção em si? Não, esse movimento é exclusivo mesmo para casais que querem engravidar, no caso, né? Para a questão da adoção, não. E até tu tocou nesse assunto, né, Pedro? Acontece muito, só antes que eu esqueça, assim, e vou linkar com isso que tu comentou. Uma das comprovações, né, aquele ver para crer, enfim, uma das comprovações de que bloqueios energéticos realmente atrapalham, né? Em muitos casos, a gente não pode dizer 100%, em muitos casos, né, de buscar o positivo, todo mundo, ou praticamente todo mundo já deve conhecer algum casal que estava anos tentando, anos tentando, anos tentando, aí daqui a pouco eles desistiram e falaram: vamos desistir. Logo em seguida engravidou, ou então vamos adotar uma criança e logo em seguida engravidou. Então, como isso realmente, né, vão surgindo bloqueios também. É importante observar, né? Então, essa questão apenas então para gestações físicas em questão de adoção, então
não é, não, por enquanto, pelo menos a canalização, né? Quem sabe futuramente outros movimentos possam ajudar também essa questão da adoção. Uhum. E eu tive, Pedro, 2 casos de mulheres que o que aconteceu? Eles estavam tentando, mas chegou um ponto que eles tiveram que fazer aqueles tentativa por fertilização, né? E aí, 2 casos eu tenho, então, de mamães tentantes que tiveram seu positivo, assim, e que já vinham de várias tentativas. A gente sabe que é um processo bem doloroso, é um investimento alto também, né, para se fazer esse procedimento, essa fertilização in vitro. E essas 2 mamães, então, já vinham de 3 ou 4 tentativas, e na terapia, então, elas evoluíram para o positivo. Olha que importante, né? Então é um movimento energético e é feito um trabalho também emocional, um trabalho terapêutico de conversação com essa mulher, com esse homem que está buscando a gestação. Sim, sim, no primeiro momento ali, no primeiro atendimento, que dura cerca de 1 hora e meia, em torno de 30 minutos a gente senta e conversa, justamente para eu conseguir entender aquele momento deles, quanto tempo eles estão tentando, se já teve alguma gestação que não evoluiu também, então tudo isso é trabalhado, né? Questões familiares também, então a gente pega esse primeiro momento, 30, 40 minutos conversa, para eu conseguir entender bem o momento, para eu já conseguir acessar a energia de maneira mais rápida, né? E no caso, por exemplo, do casal já ter tido abortos de outros relacionamentos, isso interfere diante do campo de uma futura gestação? Depende, tá? Então, que nem, por exemplo, das experiências que eu já tive, o que acontece? Se essa criança for incluída no caso, né? Se ela estiver ali na questão já de dizer, olha, estou tentando a minha segunda gestação, meu segundo filho, digamos assim, dela ser incluída, não tem problema. O problema que realmente atrapalha e gera bloqueios, e já tive essa experiência no sentido de atendimentos dessa terapia, excluir ou simplesmente querer esquecer, porque é um momento muito ruim, né? Que nem eu falei, eu já passei por isso. Então é um momento muito ruim, envolve sentimento, envolve luto. Então, na maioria das vezes, a gente não quer mais falar, quer esquecer, como se aquilo não estivesse existido, mas existe e faz parte. Então, se já estiver incluído, ok. Se tiver sido excluído, aí sim. Eu tive um caso de uma mamãe tentante, foi uma das primeiras, ali, segunda, se eu não me engano. O que aconteceu? O casal, né, eu comento porque eu não estou falando os nomes, enfim, né, para manter o sigilo disso, mas o casal, então, né, eles tiveram positivo, né, houve a gestação, só que ela perdeu esse bebê de maneira natural logo no início, ali naquelas primeiras semanas. E o que aconteceu? Eles não contaram para ninguém. Inclusive, eles não me contaram nem nessa conversa inicial. Então, a gente fez essa conversa inicial e era uma coisa que já tinha passado algum tempo, enfim, e eles não comentaram. Eu estava atendendo ela, foi a mulher que veio. E aí, o que aconteceu? Durante o atendimento, eu recebi essa orientação. Então, eu finalizei o primeiro atendimento, conversei, a gente senta e tem um momento de conversa ali depois do atendimento também, e eu perguntei para ela se ela já tinha, né, já havia ocorrido uma gestação, e ela disse sim, aconteceu, só que a gente não contou para ninguém, porque a gente não queria que as pessoas ficassem tristes, preocupadas, e ali já era o ponto. Então, ela não precisou nem passar para a segunda fase. Olha que importante. Sim. Uhum. E por essa questão, né, você, poder ser os atendimentos de forma online, poder atender o mundo todo. Alguns países têm, vamos dizer, a própria questão da liberdade da mulher, dela decidir ser mãe, ela vai no centro, ali no espaço, e ocorre uma inseminação. Mas não se sabe quem é o pai, são doações voluntárias. Pode acontecer da mulher buscar, querer ter uma gestação solo e buscar esse atendimento simplesmente para identificar se ela tem essa possibilidade? Sim, sim, nesse caso sim. Nesse caso é possível sim. Porque de certa maneira a gente sempre fala, né? Existe a mãe e existe o pai também. Então a gente consegue também acessar essas energias, mesmo, né, sendo a questão da doação, enfim. Então tem como sim a gente acessar essas energias. E bloqueios, no caso. No momento, então, que fez esse processo, então, é ativado, equilibrado, então, físico, mental, emocional e espiritual. Exato.
tem algo ali, vamos dizer, uma contraindicação de alguém que não pode fazer, por questão de idade, ou qualquer idade pode ser feito? Não, neste caso não, né? A única, digamos, questão assim é quando a pessoa está tentando, logo recente, vou começar a tentar agora, vou lá fazer a terapia. Não, eu sempre tenho, né, o protocolo, lá o manual a partir de 6 meses, tá? Começou agora, né, em agosto, espera 6 meses, né? Se não evoluir, aí sim a gente faz o atendimento. E questão de idade, o que a gente sabe, né? Claro que quanto mais passa o tempo, mais difícil, né? Muitas vezes acaba sendo obter o positivo, mas nada impede. A mulher estando em idade ainda não tem problema nenhum. A questão, a gente viu agora a Cláudia Raia com 55 anos, né? Lembrei dela agora enquanto a gente estava falando. Então, a idade é realmente, vamos dizer, é a motivação e perceber se existe essa influência de campo, se existe a questão espiritual e o campo estiver aberto, tanto para o pai como para a mãe. Exato. E no sentido do atendimento, se a pessoa for, vamos dizer, fechada a esse campo espiritual. Ela é muito racional, não acredita, mas o meu amigo, a minha amiga foi lá, fez, deu certo, mas eu não acredito. Funciona da mesma forma? Funciona. Já tive casos também, né, de uma indicação, na verdade. E o que acontece, né? Eu sempre falo por experiência própria, que nem, por exemplo, eu entrei no mundo das terapias, né, sem acreditar. Eu precisei, por questões de saúde, fazer um atendimento. Então, como última instância, não acreditava. Isso foi lá em 2008. Então, de 2004 a 2008, eu tive uma questão de saúde que eu não conseguia resolver. Então, eu busquei também por indicação, por pressão, né? Eu fiz uma apometria na época e ali eu comecei a estudar, porque realmente eu consegui resolver o meu problema, digamos assim, a minha questão de saúde. Então, o que acontece? Se a pessoa, né, por mais que ela chegue e não acredite, esteja um pouco fechada, e ela chegar até aqui, já é metade do caminho. Então, ela não está 100% fechada, ou ela está tão, digamos assim, na fé mesmo, né? Naquela necessidade de receber algum auxílio, então não é por nada que ela acaba chegando, né? Quando eu digo até aqui no sentido presencial, à distância, enfim. No momento que a pessoa dá o passo, as portas vão se abrindo, as indicações, então pode ter certeza que se você conhece alguém que está buscando engravidar, está buscando há muito tempo, ou se você mesmo está buscando daqui a pouco uma gestação ou outra gestação e está tendo essa dificuldade, essa ferramenta, então, pode te ajudar bastante. E no sentido de tempo, tem como determinar um tempo que essa mulher, esse casal, vai engravidar, ou o tempo ele é sentido das práticas e do trabalho? Tem como determinar, a gente usa, tá? Durante esse atendimento, eu tenho o relógio da radiestesia ali, o relógio radiestésico que eu utilizo. Claro, e eu sempre coloco aqui para as mamães, eu falar, né? Para quem vem constar para esse tipo de terapia, até algumas outras que a gente utiliza, que a gente não pode determinar aquilo como 100%, porque pode errar um pouco para mais, um pouco para menos, mas normalmente é muito certeiro. Então, foram poucos casos. Eu tenho 1 ou 2 casos que realmente houve uma mudança muito drástica no campo, que o relógio, né, radiestésico realmente ele não captou, na verdade, ou captou, mas devido a essa mudança do campo, a questão do tempo mudou um pouco. Mas nas demais, é muito certeiro, assim. Claro, às vezes questão de 1 mês, um pouquinho para frente, um pouquinho para antecipado, mas é uma ferramenta muito boa, eu gosto muito de usar, mas eu tenho muito cuidado e cada vez mais em passar essa questão do tempo, e não é nem sempre que eu passo, para realmente não gerar que possa também vir atrapalhar na questão energética. Porque se a pessoa vem consultar aqui, eu uso o relógio, eu uso para consulta minha mesmo, para acompanhamento, né? São raros os casos que eu passo, porque se eu passar, olha, aqui é agosto, em outubro está apontando aqui que você vai ficar grávida, acaba até interferindo de certa maneira. Gera uma expectativa, uma ansiedade desnecessária, né? E até uma frustração, porque se demora um pouquinho mais, novembro ali, a pessoa acaba se frustrando e é um trabalho daí que vai por água abaixo.
É importante, então, realmente, né, essa questão do tempo, existe essa possibilidade, mas deixar fluir, né, deixar que os atendimentos, as coisas fluam. E tem, a partir do atendimento, a pessoa vai uma vez por semana, uma vez por mês, como é que funciona esses encontros? Não, é realizado então esse primeiro atendimento, onde a gente vai receber a orientação, né, se pode evoluir ou não para o segundo atendimento. Esse segundo atendimento, que é sim, esse primeiro atendimento é como se fosse uma limpeza energética e um acesso para o segundo atendimento, ele ocorre 21 dias ou mais após esse primeiro atendimento, não muito mais que isso, né? Claro, pode passar um pouquinho, 21 dias, 25, 26 ali, no máximo 30 dias, tá? Mas não pode ser realizado antes, tem que esperar no mínimo 21 dias. E o terceiro atendimento após 21 dias também, que a gente faz uma ancoragem dessa energia. E aí sim a gente recebe mais algumas informações ali referente a tempo, e se a pessoa está fazendo, né, algumas orientações que normalmente são recebidas nesse atendimento intermediário, então a gente faz essa ancoragem dessa energia, né? Ó, que legal, então tem todo um preparo, os atendimentos. E o casal tem tema de casa para fazer, tem tarefas? Não todos, mas na maioria dos casos sim. Mas normalmente coisas simples, às vezes é tão simples. As pessoas me falam, né, desse atendimento dos outros, nossa, mas eu precisei fazer isso, era tão simples e funcionou. Então, realmente são técnicas, assim, orientações, na verdade, né, que se recebe. Às vezes é deixar de usar alguma coisa, às vezes é usar alguma, sabe? Então, nesse sentido, é bem interessante. Olha. E no momento que a pessoa, vamos dizer, hoje, ela está assistindo a live, está assistindo ao vivo, está assistindo na gravação, ela sentiu de fazer esse movimento. Como é que ela pode entrar em contato? Ela pode entrar em contato pelo direct aqui, tá? Do espaço, ou então ali tem um link na bio também, que é o WhatsApp, aquele próprio WhatsApp sou eu que respondo. Então ela pode chamar lá para, né, obter maiores informações, para daqui a pouco a gente estar agendando esse primeiro atendimento, tá? E essa conversa, Pietro, essa primeira conversa ali no primeiro atendimento, ela é realizada de maneira online também. A gente marca, né? Uma pequena call ali para eu entender essa conversa e aí depois a gente finaliza a conversa e eu já vou então fazer o atendimento à distância. Olha, então, e também para os homens. Então, se o homem daqui a pouco tem esse desejo de se tornar Uhum, pai, ele uhum. também pode buscar esse atendimento. Pode sim. Sabe que de todas até agora eu já tive mulheres que me chamaram, casais, e de todos agora eu nunca tive assim um homem que chamou no caso, né, por primeiro. Mas sim, a gente consegue conversar, né, ver daqui a pouco o que está acontecendo ali nesse campo, principalmente por esse primeiro contato e ver se a gente pode evoluir ou não. Porque a gente vê muitos casos na televisão, reportagens, né, de homens que muitas vezes adotam, né, adotam, se tornam pais solos através de uma adoção, mas muitas vezes têm o desejo de ter um filho biológico, mas não tem uma Uhum. companheira ou tem uma companheira. Então, é Uhum. possível identificar se no campo há essa possibilidade, no campo do É, homem que ele deseja buscar atendimento. é possível sim. Olha que show! Então, as possibilidades para você buscar nessa técnica vai te trazer esclarecimentos, vai te trazer respostas e vai te harmonizar com o teu feminino, com o teu masculino, para que você possa estar aberto a todas essas práticas. E no momento que a pessoa buscou essa ferramenta, ela pode também complementar através da própria constelação familiar. Sim, tem muitas questões que são ali tratadas, digamos assim, recebidas durante o atendimento, que são bloqueios, na verdade, são emaranhados do campo, que é o que justamente está impossibilitando esse positivo de acontecer. Ocorre muito, eu não vou saber dizer quantos casos assim, mas já tiveram uma ou duas pessoas, com certeza, que a questão em si não estava em bloqueios energéticos, né? Diretamente ali na sessão, mas sim, e aí a gente evoluiu para a constelação. Então, nesses casos, a constelação para desemaranhar o campo e ela conseguir chegar no positivo. Olha que importante, então, através da constelação também, vamos ter questões lá do pai, da mãe, da avós, bisavós, Uhum. e isso interfere no presente. Uhum. Tu sabe que teve um caso de uma menina, até ela era bem jovem,
E aí, o que aconteceu? Ela tinha muitas questões com a mãe dela, na verdade, né? Então, assim, ela não conseguia ter uma conexão com a mãe e ela gostaria, tanto que ela veio fazer a terapia, enfim, mas ela, por causa desse bloqueio que ela tinha com a mãe dela, era o que estava interferindo para evoluir para o positivo. Então, a gente constelou a questão da mãe, né? Claro, apareceram mais questões ali no campo, e ela também, depois de um tempo, ela me mandou mensagem também, foi à distância, ela era de longe, enfim, e aí ela obteve o positivo. Olha, que show! Então, essa harmonia com a mãe, né, da mulher, eu acho que é muito importante. Se a pessoa quer ser mãe, ela precisa se harmonizar com a mãe. Sim, sim. Nesse caso, em muitos casos, né, dependendo quais as questões ali que estão envolvidas, auxilia muito. E muitas vezes a gente não se dá conta disso, né? Exato. Então, essa harmonização, tanto com o pai como com a mãe, é muito importante para você poder trazer a vida e muitas vezes trazer respostas para as suas questões. E Tem tu um caso, né, bastante interessante, que eu não vou falar que é o meu pai, né, não vou falar que é o meu pai. Seu Viola, né, o pai mais constelado do Brasil, agora é o pai mais constelado do astral. O meu pai, ele é exato. casado, mas ele não teve filhos com a mulher, com a esposa, né? Com a esposa dele. Ele não teve filhos biológicos, teve filhos com outras mulheres, mas com a esposa ele não teve. Então, essa questão envolve muitas coisas, né? Sistêmicas, energéticas, e claro, poderia então estar, que o meu pai estava com o campo muito aberto para ter filhos, mas a esposa dele, um campo fechado. Que interessante, né? É bem interessante. Então, ficou 45 anos casado com a esposa, com a Ana, e não teve filhos com ela, mas teve filhos com outras. Seu Vinhola era terrível, era terrível. Né? O Pedro tem muitos irmãos aí, Tem irmãs. bastante, tem bastante. Eu acho que tem. Daqui a pouco vai aparecer, sempre aparece um irmão, aparece uma irmã, por aí aparece, sempre aparece alguém novo no caminho. Então, Tu sabe, pode falar. sabe, Pedro, que a gente estava falando enfim, da mãe, né, do pai, e me veio, né, a gente está na live aqui, querendo ou não, a gente fica com o campo um pouco aberto também, né, recebendo orientações, e me veio para falar uma coisa aqui, que hoje em dia o que a gente está vendo muito acontecer, né, mulheres, homens, enfim, que decidiram não ter filhos, e a gente está vendo isso acontecer cada vez mais, e está tudo certo, é a escolha de cada um, enfim, mas para das pessoas que optaram, então, por não ter filhos, olhar um pouco para esse campo, né? Agora falando da constelação, para esse campo energético, porque muitas vezes esse não querer ter filhos são questões herdadas, são traumas, são bloqueios energéticos que faz com que a pessoa coloque esse escudo e diga, eu não quero, né? Porque a questão, o meu pai fez isso comigo, a minha mãe fez questão, então assim, pai, mãe, né, ideal, digamos assim, ou próximo disso, e acaba não querendo. Né? Então, que nem eu falei, a opção de cada um, óbvio que tem motivo, tem razões, motivos, pessoas que saem, né, dessa questão que realmente não querem, tá tudo certo. Mas para observar, porque muitas vezes eu já vi, tá, arrependimentos, o tempo passou, e aí quando a pessoa se deu conta por que ela não quis ser mãe, ou enfim, não quis ser pai, aí já o tempo já havia corrido demais. Então, realmente me veio para comentar isso aqui. Não deixa o tempo passar. Então, se você sente, né, daqui a pouco, eu não sei, estou em dúvida, não quero, busca, né, uma constelação, busca um atendimento, busca identificar, porque pode ser uma rejeição de uma exclusão que aconteceu no sistema e você muitas vezes está dentro dessa exclusão, repetindo um padrão. Então, se permite, o Exato. tempo vai passando, os anos vão passando. Claro que hoje existe, então, a técnica Mamães Tentantes, que auxilia. A medicina também está bastante avançada. Mas se você tiver a Exato. oportunidade, não perca. Não perca, porque você pode depois, como a Mari comentou, se arrepender. E no caso dos bebês reborn, agora uma pergunta polêmica. Os bebês reborn
Isso atrapalha a gestação, a pessoa ter um boneco, a ter um bebê reborn ali como filho. Sabe que não peguei nenhum caso ainda, mas eu acredito que sim, tá? Aí realmente é uma opinião minha, porque o que que acontece, tá? Tá me ouvindo aí, Pedro? Tô te ouvindo. Ah, eu achei que tinha caído. O que que acontece, tá? Vou contar um caso que aconteceu que eu posso associar com essa questão dos bebês reborn. Eu acho que foi a minha primeira, assim, a que eu comentei lá foi a segunda, mas foi a minha primeira mamãe tentante de outro estado. E o que que aconteceu? Isso já faz uns 3, 4 anos. A gente conversando, fiz o atendimento, liberou então para seguir, né, para fazer a segunda etapa. E quando eu fui acessar, ela me aparecia, né, chamando. Gente, eu não tenho nada contra isso, eu adoro animais, enfim, mas excelente. E no campo das constelações, o que eu vou falar é um pouco forte. Eu sei que tem várias pessoas que fazem, eu não estou julgando, e eu já fiz muito isso, tá? Inclusive, naquele momento eu fazia isso e depois eu parei de fazer porque eu entendi algumas coisas na prática. E aí, quando eu acessei nesse segundo momento, o que que apareceu? Né? Eu consegui acessar, canalizar lá essa moça entrando num lugar, tipo um campo assim, com vários animais e ela chamando: vem cá com a mamãe, vem cá com a mamãe, vem cá com a mamãe. Tá. E aí, quando eu fiz, né, a chamada com ela, né, para dar o retorno ali, enfim, do que eu tinha acessado, das orientações, eu perguntei para ela, eu disse: olha, apareceu aqui tal situação, então me diz assim. E eu sabia que ela morava em apartamento, porque a gente acessa a energia da casa. E aí eu disse: olha, eu vi aqui dando um campo, como se fosse ali uma mata, alguma coisa assim, eu não me lembro direito, eu lembro das cercas, e chamando, tinha um monte de animais ali, cachorros, enfim, tu chamando: vem cá com a mamãe, vem no colinho da mamãe, e a mamãe não sei o quê. E ela começou a rir, e ela disse: Mária, minha mãe tem uma chácara aqui, ouro, certeza. E ela disse assim: a minha mãe tem uma chácara aqui, e eu vou, normalmente no final de semana a gente vai para lá. E aí tem lá os animais, a primeira coisa, quando abre lá aquela cerca, eu falo: vem cá com a mamãe, enfim. E era esse o bloqueio que ela tinha, que estava impedindo ela, porque ela estava transferindo, né, esse período que ela estava tentando, e ela estava transferindo isso como se os animais fossem filhos. Então, o bebê reborn é praticamente a mesma coisa. Eu não cheguei a atender ninguém nesse sentido, mas eu acredito que seria muito parecido. Nas constelações tem isso também, né, Pietro? De chamar os animais de filho, a avó, tem muita avó que vem cá com a avó. Tem bastante, mas a nível sistêmico, o animalzinho ele precisa ser tratado como um animalzinho de estimação, com carinho, com amor, e compreender que você é o tutor dele. Você Exato. é um tutor e ele é um animal, ele não é teu filho. Ele tem o pai, ele tem a mãe. No momento que você chama ele de filho, você está excluindo totalmente o cachorro, a cadela, o gato, a gata que deram a cria. E depois o bichinho fica doente, começa a ter problemas. Por quê? Porque ele não está assumindo um papel dele. Então, essa é uma consciência que a gente precisa ter diante das constelações. Respeito, sim, os animais, trata com amor, com carinho, com todo o zelo que você tem que ter pelos animais, mas coloca ele no lugar dele, de animalzinho, e você fica no lugar de tutor. Porque isso cria, sim, emaranhamentos com a própria família, com os próprios filhos. Então, essa colocação ali é interessante dessa moça que, a partir desse movimento, ela fluiu a vida. Foi só isso, na verdade. Foi tão simples, né? Claro, teve acesso. E olha que informação importante que tu trouxe aqui, Pietro. E até eu realmente não sabia, né? Eu acessei ali, no caso dela, era essa questão. Ela parou com isso, né? Realmente, a gente não chegou a fazer constelação nada na época. Ali foi há 4 anos atrás, isso. Eu recém estava conhecendo os movimentos, participando de algumas constelações, e não tinha ninguém para indicar ainda ali no momento. Então ela só parou de fazer isso e logo em seguida ela engravidou também. Foi muito incrível. E essa informação que tu trouxe, muito valiosa, assim, muito importante, porque eu não sabia até então que influenciava até na questão da saúde dos animaizinhos. Daqui a pouco tem tantos animaizinhos, né, que ficam doentes, enfim, aquela questão de recorrência, e muitas vezes o tutor não entende por quê, mas está lá chamando, né, tirando do lugar, enfim, né, colocando no lugar de filho, de neto, enfim, do que seja. Olha que fantástico isso. Exato. Vai interferir na questão da saúde do animalzinho,
vai interferir no comportamento do animal também. Então, o meu animalzinho ele é muito carente, ele é muito brabo, ele é muito nervoso, tudo isso vai interferir. Então, animalzinho é um animalzinho. Trate bem, com amor, com carinho, proteja, mas respeitar a hierarquia. O animal Olha só, tem perfeito. os pais deles e vocês têm seus filhos, biológicos ou não, tratam o animalzinho sempre com carinho, mas não como filho. Perfeito. Quem tiver dúvidas sobre isso também pode chamar o Pietro lá, nessa parte da constelação, enfim, porque uma informação bem relevante aí no meio dessa live das mamães tentantes. É, bem interessante. Então, quem sabe, vamos lançar um avançado ali de constelação de animais. Aí vai ter De muito, animais, olha só. né? Então, o pessoal ali que já está fazendo o avançado, quem sabe a gente faça mais um módulo de constelação para animais, que é um tema bem importante. E Bem aí, importante. uma constelação de animais é totalmente diferente. Vai constelar, sim, o humano, mas também, principalmente, a família do animalzinho. Quero dar Perfeito. boa noite para a Thaís, que está aqui. Boa Boa noite, noite. muito bem-vinda. Estava de Então, aniversário ontem, a Thaís estava de aniversário ontem. estava de aniversário, comemorando, festejando mais. Né? Agora, final de semana, vai ter a festa, vai ter o Corpo e Alma, que vai tocar no aniversário da Thaís. Então, estão todos convidados para o aniversário da Thaís. Final de semana, é só levar carne, a cerveja, que a festa ela acontece. Então, movimentos do pessoal que quer um atendimento, pode te chamar no direct, pode te chamar no WhatsApp. Sei que a tua Pode. agenda está bastante corrida, mas as pessoas podem, então, se prestar a esse movimento de buscar os atendimentos da mamãe tentante. É isso aí, né? Sempre é bom chamar, a gente vai organizando aqui a questão dos horários. Normalmente atendimentos à distância, eu estou conseguindo fazer um pouco antes, porque aí eu faço ou mais cedo ou um pouco mais tarde, né? A agenda a partir do dia 19 de setembro, mas quando vejo já tá aí também, tá passando tão rápido, né? Então quando vejo já tá aí. E eu até preparei para quem chamar ali, enfim, sentir agendar e ficar um pouco na dúvida de como funciona, pode chamar. E eu tenho um material pronto, que é um e-book, na verdade, né, com técnicas que a pessoa pode receber e já pode ir ali aplicando as técnicas de desbloqueios. Ótimo. A Thaís perguntou ali. Sobre este atendimento de mamães tentantes, você pode realizar sem a futura mamãe saber, de forma oculta? Não. Daí funciona como uma questão de sessões aqui energéticas de reiki, nesse sentido, né? E outras técnicas que a gente usa, a pessoa tem que estar ciente, né? E tem que ser, nesse caso, tem que ser a própria pessoa mesmo. Mesmo que a pessoa diga, tá, faz lá, né? Pode autorizar, não. Tem que ser a própria pessoa, esse bate-papo, essa conversa, esse contato inicial, né? E o pós também com a própria pessoa. Então, tem que ter a pessoa pessoalmente ou virtualmente. Não dá para fazer sem a pessoa ter esse consentimento. São 5 para as 10 e passou rápido nossa live, passou voando. Quando o tema é legal, o tema é bom, passa voando. Então, se o pessoal quiser adquirir então o e-book, como é que faz? Só chamar, chama no direct ou chama no WhatsApp que está lá no link da bio, tá? Coloca lá, eu quero receber essas técnicas, porque na verdade, não lembro agora certo quantas que tem no e-book, mas são técnicas que sim, como eu posso dizer, não que serve para todos, mas são técnicas que pode aplicar já e que pode olhar e identificar. O bloqueio, que possivelmente pode ser, desses 4 anos aí eu fui anotando e fui criando isso, então ali pode ter já algum bloqueio que a pessoa olha e diga, que nem esse de chamar, né, o animalzinho de estimação, de filho, enfim, quem está fazendo isso e está tentando, já pode mudar. E daqui a pouco pode ser que nesse sentido já ajude, né? Então, só chamar ali, diz que quer, eu já envio daí por WhatsApp, enfim. Tá? E aí o envio é para mamães, papais tentantes, para quem está tentando engravidar. Não é para curioso. Não é para curioso, é isso. Não é para curioso. É para quem realmente tem esse chamado de gestação, de amor, de trazer a vida, né, de um ser para a Terra. Então, é esse movimento. Mari, gratidão por essa aula, por esse conhecimento, né, que com Gratidão, eu. certeza as pessoas que nos assistiram ao vivo, quem vai nos assistir na gravação,
vai poder aprender mais e sentir o chamado para si ou compartilhar para os seus amigos nessa busca da gestação. Gratidão, Pedro, mais uma vez pela oportunidade, né? Que realmente a live chegue ali em pessoas que estão nessa busca, que a gente sabe que conforme o tempo vai passando, gera ansiedade, gera tristeza e gera tantos outros problemas, né? Às vezes a questão de relacionamento, trabalho, enfim, aquilo vira um objetivo tão principal que as outras coisas acabam sendo esquecidas. Então, assim, quem chega aqui, né? Quem é casal, mamãe tentante, enfim, não é por acaso, é o que eu sempre falo ali, foi uma das frases canalizadas. Não é por acaso que você chegou até aqui. Então, se permitir, né? Se já acredita nas terapias integrativas, ou se daqui a pouco ainda tem dúvidas, ou se já está imersa nesse mundo e não conhecia ainda, então se permitir e realmente fazer, né, essa tentativa também. Muito bem. E agora, para a gente finalizar, vamos para a orientação do tarô. Mentaliza 1, 2 ou 3. Coloca ali nos comentários. Você pode mentalizar uma questão de gestação. Será que está aberto? Será que você vai ser papai e mamãe? Será que você precisa fazer esses movimentos na tua vida? Ou alguma questão específica na tua vida? 1, 2 ou 3. Mentaliza, coloca ali nos comentários. Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é a orientação do tarô para você? Para você que escolheu a carta número 1, a carta da Imperatriz, a carta da gravidez. Quando aparece essa carta, ela representa a gravidez. Então, para você que escolheu a número 1, está totalmente aberto para você ser mãe, para você ser pai, e ela traz coisas boas. Então, esses próximos 3 meses, muita alegria, muita prosperidade, muito dinheiro, fartura, coisas boas. Então, para você que escolheu a 1, tudo de bom e gravidez, sim, diante do teu caminho. Para você que escolheu a número 2, a carta da estrela também projeta a gravidez há um tempo um pouquinho maior. 1 ano e meio, há 2 anos, gravidez aberto, sim, e um processo muito legal nesses próximos 6 meses. Observa o trabalho, observa o crescimento, é uma carta muito positiva, te convida muito a um contato espiritual. Uma carta muito positiva para você que escolheu a 2. E para você que escolheu a 3, a carta do carro. Caminhos abertos, então, gestação, gravidez, tudo fluindo de uma forma abundante. Para você que escolheu a número 3, tudo fluindo, simplesmente deixa ir, porque trabalho, dinheiro, alegria, fartura começa a acontecer na tua existência. Só carta boa, hein? Só cartas boas. Só carta boa. Coisas boas. Brilha a prosperidade. Mari, gratidão mais uma vez. Boa noite, bom descanso para ti e para todo mundo. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo e para você que vai nos assistir na gravação. Curta, comenta, compartilha, manda aviãozinhos para os teus amigos e essa live vai ficar aqui gravada. Tudo de bom. Amanhã, 7 horas da manhã, tem Café com Terapia para você poder assistir ao vivo. Até a próxima live e busque as mamães tentantes, porque muitas coisas boas vão acontecer na sua vida.